E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. O filósofo Montesquieu, tá? O Barão de Montesquieu. Ele, pessoal, basicamente esse carinha aí, é o que vai nos trazer a ideia, então, da divisão do poder político, algo que é aplicado no Brasil até hoje, tá? A gente vai ver aqui. Então, para o filósofo Montesquieu, né, há uma ideia, então, de que, para ele, o poder deve regular o poder. Tá? Ou seja, para Montesquieu, o poder não pode ficar, né, o poder político não pode ficar somente a cargo de um representante político, porque se for assim, esse político pode se corromper. E como não vai ter nenhuma oposição a ele, né, ele pode governar de uma forma muito mais tirânica. Então, Montesquieu vai ser um dos defensores da ideia de uma democracia em que os poderes, então, vão estar divididos entre as pessoas, né? Porque, para Montesquieu, a ideia de liberdade é uma ideia de que seja o direito de todo ser humano fazer tudo aquilo que as leis permitem. Então, essa vai ser a ideia de liberdade, segundo Montesquieu. Né? É quando o ser humano pode fazer tudo aquilo desde que não esteja proibido por lei. Afinal, as leis, né, e aqui a gente toma lá a ideia socrática, né, as leis estão aí para regular, né, o convívio humano, né? Porque a lei não é só para fazer uma coação à minha pessoa, mas sim impedir, né, que qualquer pessoa haja contra mim. Né? As leis estão aí para, então, fazer com que os meus direitos sejam garantidos, para que eu tenha, então, né, a responsabilidade de realizar os meus deveres e para me permitir, então, realizar tudo aquilo, desde que a lei não me proíba. Porque o que a lei vai proibir? A lei vai proibir tudo aquilo que possa prejudicar o outro ser humano e que possa prejudicar, então, a mim mesmo. Então, não é uma ideia contraditória, né? Por quê? Porque a gente parte da ideia de que a lei está aí, então, para regular as minhas ações e as ações dos outros, para que eu não prejudique outras pessoas e para que outras pessoas também não me prejudiquem. Então, a ideia, então, entre direito a fazer tudo aquilo que eu posso fazer perante a lei, né? E também dever, né, de não realizar atos que possam prejudicar, né, as outras pessoas. E que para isso seja, então, aplicado de uma forma muito mais correta, é, muito mais assertiva, né? O Montesquieu fala, então, da divisão entre três poderes. Eu vou aumentar aqui. O Montesquieu, então, vai falar que a verdadeira democracia é dividida em três partes, né, em três tipos de poderes políticos, tá? Um a gente chama de poder legislativo, tá? Esse poder legislativo seriam aqueles, então, que elaboram as leis, tá, pessoal? Esse poder legislativo seria, então, o quê, né? Na esfera municipal, seriam os vereadores. Na esfera estadual, seriam os deputados estaduais. E na esfera federal, seriam os deputados federais e os senadores. Tá? Então, são eles, né, que fazem parte, então, né, da Câmara dos Vereadores, dos deputados, né, do Senado, eles, então, é que vão desenvolver as leis. São eles, então, que vão lá e vão, basicamente, desenvolver sobre como uma lei pode ser aprovada ou não. Tá? Já o poder judiciário é aquele que aplica as leis, né? Ou seja, aquele então que vai dar uma olhada e ver, opa, né? Será que essa pessoa aqui, né, está realmente agindo de acordo com a lei ou contra a lei? E se ela estiver agindo contra a lei, ela deve ser punida, né? Frente a um tribunal, né? Frente a um tribunal imparcial, né? E justo, né? Por isso que ele é formado pelos juízes, né? Nas esferas tanto regionais, municipais, federais, né? E estaduais. E com o maior símbolo ali, né? O STF, né? O Supremo Tribunal Federal. E eles estão ali, então, para aplicar a lei, para ver se a lei está sendo seguida ou não. E o poder executivo é aquele, então, que administra as leis, né? Aquele que
realiza, então, as políticas públicas, né, que aprovam ou não as políticas, então, públicas, né, perante as leis sancionadas pelo Legislativo e, né, julgadas pelo Judiciário, né, o Poder Executivo, então, seriam ali os prefeitos na esfera municipal, os governadores na esfera estadual e o presidente, né, no caso do sistema de democracia presidencial, né, seria o presidente, né, já outros que podem ser o primeiro-ministro, parlamentarismo, tá, pessoal? Tem certas democracias que funcionam pelo parlamentarismo, e aí, ao invés de ser presidente, é o primeiro-ministro, tá? É, e aí, então, qual que é a ideia, então, do porquê que devem existir três poderes políticos, segundo o filósofo Montesquieu? É porque é o seguinte, um poder deve regular o outro, um deve fiscalizar o outro, um deve controlar o outro, para que um deles, então, não se sobressaia, né? Para que um desses poderes, então, não se corrompa, né? Por isso, então, a necessidade da existência desses três poderes. Por isso que quando algum tipo de ação política quer, por exemplo, inibir a ação de um desses três poderes, né, a gente está vendo uma censura e uma forma de tentar derrubar a democracia desse país. Por isso que a gente deve sempre preservar pela existência e pela regulação desses três poderes. Né? Porque um está ali, então, para controlar, para que o outro então, não se sobressaia, né? E não prejudique a sociedade nesse processo. Né? Por isso que está ali cada um para regular, né, as ações do outro, para fazer, então, com que o poder não fique a cargo só de um desses poderes, né? E para que então não se corrompa, ou assim deveria ser, né? E ali temos mais uma questãozinha, conforme ali, né, a referência a gente pode ver que é então, né, um texto sobre Montesquieu, né, do seu livro Do Espírito das Leis, que é onde ele fala sobre a importância das leis e também sobre a ideia de divisão dos poderes políticos, né? E aí fala ali no enunciado, ó, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Ou seja, a ideia que o Montesquieu traz aqui é o seguinte: se todo mundo pudesse fazer tudo o que quisesse, então ninguém mais teria segurança em viver na sociedade, porque a todo momento, né, a todo momento eu ficaria com medo, né, achando que se eu posso praticar maldades para com outras pessoas, né, os outros também podem praticar para comigo, né? E que liberdade, então, é poder fazer tudo aquilo o que as leis nos autorizam a fazer. Afinal, essas leis são para impedir com que outros prejudiquem a minha pessoa ou né, que a minha pessoa, né, não prejudique outras pessoas. Né? Por isso que a característica da democracia ressaltada aqui pelo filósofo Montesquieu diria respeito ao quê? Ó, né? Seria ali a letra B, ó, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Tá? Afinal, né, para o Montesquieu, a minha liberdade deve estar em consonância, né, deve estar ali, né, ligada à conformidade daquilo que as leis permitem. Então, a minha liberdade só existe porque, né, as leis permitem eu ter essa liberdade. Sem as leis, né, a minha liberdade estaria ameaçada. Essa é a ideia principal ali dessa alternativa do Montesquieu, né? Igual ali, né, o estado de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo, né? Não, né? Se cada um deve tomar a decisão por si mesmo, ele não vai seguir a lei, né? A letra C, a possibilidade do cidadão participar do poder e, nesse caso, livre da submissão das leis. Opa, não, você está falando que você só é livre frente às leis, né? Porque existem as leis, né? Então, o cidadão livre não vai estar, então, né?
o cidadão livre é aquele que se submete às leis, né? Ele não vai estar livre de seguir as leis, né? Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, né? Aqui está falando o quê, né? Né? Eu posso escolher livremente frente ao que é proibido por lei, né? Isso aí fere a própria ideia de livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio traz a ideia de responsabilidade frente às leis, né? E aqui, então, está tendo uma contradição, né? Livre-arbítrio não é fazer aquilo que é proibido, né? Mas sim perceber que se é proibido, é porque fere a minha liberdade, né? Fere o meu livre-arbítrio. E ali, né, o direito do cidadão a exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Não, né? A sua vontade tem que estar de acordo com os valores decididos pela lei, né? Porque todo cidadão deve se submeter, né, às leis para que tenha sua liberdade garantida, né? Para que tenha sua vontade garantida, inclusive, segundo Montesquieu.